A gente aciona agora a nossa reportagem em Brasília. O Túlio Amâncio tem informação importante. Bom dia, Túlio. Pois é, gente. Bom dia a todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Polícia Federal indiciou o ministro de Lula, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, sob suspeita de corrupção e organização criminosa. Para a PF, esses são os crimes que Juscelino Filho cometeu. Ele teria participado de um esquema que envolve irregularidades em obras executadas em Vitorino Freire, no Maranhão, cidade que é governada por Luana Freire, que é irmã do ministro. Ele teria utilizado emendas dele como parlamentar e emendas de bancadas para custear obras de pavimentação nessa cidade. E essa verba teria sido desviada, segundo a Polícia Federal. Essa investigação teve início depois que a Polícia Federal teve acesso à troca de mensagens entre o ministro Juscelino, que na época era deputado, e Eduardo José Barros Costa, que é conhecido como Eduardo DP. Esse Eduardo DP é dono da empresa que teria feito esse processo, esse trabalho de pavimentação. E aí a polícia encontrou indícios de irregularidades e hoje, com a conclusão desse inquérito, chegou a essa conclusão de fato, que o ministro cometeu esses crimes de corrupção e organização criminosa. Mas como ele é um ministro, a gente está falando de uma pessoa com foro privilegiado, esse caso vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E quem é o relator do caso? O ministro Flávio Dino, que foi ministro do governo Lula. Eu lembro a vocês que quando ele assumiu, pouco antes dele assumir a vaga no Supremo, eu lembro de uma entrevista do Flávio Dino, em que ele foi perguntado por um jornalista, que eu não me lembro do veículo, sobre o fato de que se esse caso do Juscelino caísse com ele, como é que ia ser? Na época, ele disse que poderia dizer que ele poderia se considerar impedido, se declarar impedido de julgar o caso. Agora vamos ver, de fato, com este andamento da investigação, como vai ser. O ministro não se pronunciou, União Brasil, que é o partido dele, também não. Ontem ele estava aqui em Brasília na posse do novo presidente, o Antônio Rueda, mas União Brasil deve soltar uma nota até às 2h da tarde, me disse uma assessora. Vamos ver qual que vai ser a versão, do ministro Juscelino sobre essas acusações que agora partem de forma oficial da Polícia Federal. União Brasil que governo peronomútil também, né? Vota muitas vezes contra o próprio governo na Câmara dos Deputados. Agora, que inferno astral do Lula, hein? Que inferno astral do governo. Olha, a história do arroz essa semana, uma agenda positiva que virou negativa. A história da MP do fim do mundo, desastrosa, está tendo que recuar o governo. E agora o indiciamento de um ministro de Estado. Realmente passa por má fase o governo Lula. E além do posicionamento do União Brasil, todo mundo espera um posicionamento do governo federal, já que faz parte dos ministros de Estado e do presidente Lula também. O Túlio Amâncio vai continuar acompanhando todas as repercussões desse assunto em Brasília. Obrigado, Túlio. Valeu, gente. Forte abraço a todos. Obrigado, um abraço. 11h23.